É isso aí, galera. Chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vasco entra na justiça para jogar no Maracanã e causa confusão contra Flamengo e Fluminense. Vamos acompanhar essa informação agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Na justiça, a liminar que permitia o Vasco jogar no Maracanã nesse domingo, 11 horas da manhã, contra o Atlético Mineiro, foi derrubada e isso está dando uma confusão grande. Por quê, Flazoeiro? Vou explicar a vocês. O Vasco chegou para o Flamengo e para o Fluminense, pediu para jogar no Maracanã. Como sempre, Flamengo e Fluminense disse não ao Vasco. O Vasco foi à justiça e conseguiu, na justiça, o direito de jogar no Maracanã. Porém, Flamengo e Fluminense entraram na justiça e derrubaram essa liminar. E até que, enfim, a justiça agiu também com um pouco de coerência. Porque, assim, o Fluminense joga sábado, 8 horas da noite, 9 horas da noite no Maracanã. Olha só, Fluminense vai jogar sábado, 9 da noite no Maracanã, não sei contra quem. O Vasco joga contra o Atlético Mineiro 11 horas da manhã de domingo. Irmão, é menos de 12 horas de descanso pro gramado. Por quê? O jogo começa às 9 e termina às 11. O jogo começa às 11 e termina às 1. Só que o jogo não começa. Antes do jogo tem aquecimento, tem tudo aquilo. Então, assim, o gramado não vai ter 12 horas para descansar, vai ser 2 pancadas. O gramado iria ficar num péssimo estado. Então, conseguiram lá derrubar essa liminar que permitiria o Vasco a jogar. Flazoeiro, o Vasco vai jogar onde? Não sei. Isso é problema deles. Eles que se resolvam lá. Se jogar em São Januário, não pode receber torcida. O Botafogo teria colocado o Engenhão à disposição. Eu não sei como é que está essa situação. Bom, o West Ham avança ali com o Manchester City pela venda do Paquetá. E a situação é a seguinte, o Flamengo está de olho nessa negociação que pode render quase 30 milhões de reais para os cofres do Mengão. Vai ter a Supercopa a Supercopa da UEFA, né? Que é o campeão da Champions contra o campeão abaixo da Champions, meu Deus, Europa League. Então, quando acabar essa Supercopa da UEFA, que vai ser na Grécia, provavelmente o Manchester City vai finalizar essa negociação. O Flamengo está atento nisso aqui, porque pode dar ao Flamengo, como eu disse, quase 30 milhões de reais. Fala agora de punições severas. Começar falando sobre Gerson e Gerson e Guilherme Varela, porque o Flamengo até o momento não divulgou a punição que será aplicada nos dois jogadores. O Flamengo pegou o problema, varreu para debaixo do tapete, teve o problema na terça, teria o jogo ontem, o Flamengo pegou o problema, jogou ele para baixo do tapete e aí deixou lá. A ideia é que essa semana, a ideia era que depois do jogo, o Marcos Braz chamasse os jogadores e aplicasse neles a punição. Até o momento não foi divulgada qual seria a punição, qual será, né, a punição aplicada nos dois jogadores. Aí você sai desses dois e vai para o Gabigol, que esse sim deve ter uma punição severa da Conmebol. Por quê? Na semana passada, hoje está completando uma semana que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, o que aconteceu foi que Gabigol chutou o pau da barraca, mano, e falou, né, que teve roubo, que a sede da Conmebol era ali do lado e tal, e tal, e tal. O Comitê Disciplinar da Conmebol está estudando a possibilidade de deixar o Gabigol até 2 anos sem participar das competições da Conmebol. Obviamente, é muito difícil que ele tome 2 anos de gancho, mas tá tendo esse burburinho dele ter uma punição muito grande, dele ter uma punição severa, por ter duvidado ou exposto a lisura da competição, enfim. Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que isso é um absurdo, sabe por quê? O árbitro, ele pode errar tudo. O árbitro, ele pode errar tudo dentro do campo, que não acontece nada com o árbitro. Não acontece nada. Eu sou a favor dos árbitros do jogo começarem a passar pela zona mista. Eu acho que tinham que passar. Eu acho. O técnico fala, o técnico é obrigado a falar, o jogador é obrigado a falar. Eu acho
que os árbitros de futebol deveriam ser obrigados a dar entrevista depois dos jogos, para eles poderem justificar os seus erros dentro do campo, para eles poderem justificar as suas atuações também dentro do campo, já que ultimamente a arbitragem vem sendo protagonista. Em muitos jogos. Então, na minha opinião, eu acho que tinha que começar a ser assim. Árbitro, tem que falar. Vambora. Então é isso aí, galera. Vamos falar sobre esses assuntos aí, as últimas notícias do nosso Mengão. Sobre a questão do Maracanã, do Vasco querer jogar no Maracanã. Não é a primeira vez que o Vasco entra na justiça e consegue uma liminar para mandar seus jogos no Maracanã. Só que tem que lembrar que esse estádio já tem 2 clubes mandando suas partidas todas as semanas, Flamengo e Fluminense. E o gramado do Maracanã não aguenta 2 equipes, imagine 3 equipes mandando suas partidas nesse estádio, né? Infelizmente, a justiça concedeu a liminar para o Vasco, mas rapidamente Flamengo e Fluminense conseguiram derrubar essa liminar e fazer com que o Vasco não jogue neste domingo no estádio do Maracanã. O Flamengo e Fluminense estão mais que certos, são eles que pagam todas as despesas do estádio para mandar seus jogos lá. Não é justo o Vasco querer jogar uma partida perdida no Maracanã para prejudicar principalmente o gramado. O Flamengo, que é um time bastante técnico, quando pega um gramado ruim, prejudica e muito, né, na evolução da partida, no desenvolvimento dos jogos. Então, você colocar uma outra equipe para jogar no gramado, né, para prejudicar mais ainda, isso é muito ruim tanto para o Flamengo como para o Fluminense. Se o Flamengo e Fluminense têm esse contrato com o Maracanã, né, de 2 em 2 anos é renovado, então são os 2 times que mandam no Maracanã. Se eles disserem que o Vasco não pode jogar, não pode. Por mais que o estádio do Maracanã seja público, mas hoje quem comanda, né, quem organiza e quem faz com que o Maracanã esteja vivo ainda hoje é Flamengo e Fluminense. O Vasco não pode querer de uma hora para outra mandar seus jogos lá, não é assim. Claro, se fosse uma semana que Flamengo e Fluminense não mandassem seus jogos, aí sim poderia se pensar, né, nessa possibilidade de ceder uma data para o Vasco jogar, até porque o gramado precisa de um tempo de descanso para se recuperar, né? Tem que ter os cuidados no gramado para ele não se desgastar ainda mais. Então, o Flamengo e Fluminense conseguem derrubar essa liminar e o Vasco agora, acredito eu, que vai recorrer na justiça. E sobre essa questão de Paquetá quase vendido, né? Vamos torcer para que seja concretizada essa venda e o Flamengo vai ganhar cerca de 30 milhões de reais. É muita grana para os cofres rubro-negros. E Gabigol pode ser punido severamente na Libertadores da América, porque no jogo contra o Olímpia criticou o árbitro, né? Dizendo que foi um roubo que aconteceu naquela noite, porque a sede da Conmebol era muito próxima ali do Paraguai. Então, Gabigol está sendo investigado e vai sim ser punido, né? Muitos dizem que pode pegar até 2 anos fora da Libertadores da América, mas acredito eu que não vai ser isso tudo, né? Até porque muitos jogadores cometem muito mais erros do que esse e nem punido é, né? A Conmebol parece que gosta de pegar no pé dos jogadores brasileiros. Isso não é de agora e nem vai ser a última vez. Então, Gabigol aí correndo o risco de ser punido severamente na Libertadores da América. E aí, nação rubro-negra, será que Gabigol vai ser punido e vai ficar de fora da Libertadores o próximo ano? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.